É com muito respeito e consideração aos irmãos muçulmanos, a quem admiramos muito, que lançamos os nossos comentários em torno da visão apresentada pelo irmão muçulmano que discursa no presente vídeo. Assim como criaturas, não temos nenhuma autonomia de dar algum defeito a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo que nós somos filhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizer que somos filhos de Deus é atribuir defeito ao Criador? De maneira nenhuma. O maior problema que impede os nossos irmãos muçulmanos de compreenderem a linha doutrinária cristã é interpretar as expressões bíblicas referentes a Deus de forma literal. A Bíblia diz, no Gênesis 1, 27, que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Isso não deve ser interpretado de forma literal. Não é verdade que nós somos exatamente iguais a Deus, mas o que isso significa? Nos céus e na terra existem dois tipos de criaturas de Deus: criaturas racionais e não racionais ou irracionais. As criaturas racionais são os anjos no céu e os homens na terra. Na verdade, todas as coisas foram criadas para a felicidade dos anjos no céu e dos homens na terra. O que difere os anjos e os homens das restantes criaturas é que estes podem prestar culto racional a Deus. Eles podem se curvar e adorar a Deus com espontaneidade e alegria. Nós e os anjos podemos analisar, refletir e fazer decisões racionais. Diferentemente das restantes criaturas, os anjos e nós, os homens, fomos criados com características que pudessem nos ligar a Deus de forma mais especial e para permitirem a nossa compatibilidade com Deus. Deus nos criou com algumas características dele que permitiriam o encaixe entre nós e ele. É isso que nos torna filhos de Deus. Quando se afirma que anjos ou homens são filhos de Deus, não significa dizer que Deus é pai na mesma definição humana, em que é necessário homem e mulher para se gerar filho. Da mesma forma que não podemos interpretar que quando se diz que Deus tem olhos, ele de facto tenha olhos como os nossos. Do mesmo modo, ele é pai no contexto acima do nosso. É no contexto de que ele é nosso Criador e carregamos seus traços, os quais nos unem a ele. Como pais, Deus nos deu a oportunidade para também experimentarmos a sensação de sermos pais. Assim, podemos compreender a tristeza de sermos rejeitados por um filho, assim como os homens rejeitam a ele. Podemos experimentar o amor de um pai quando amamos aos nossos filhos, assim como ele nos ama. Se Deus é nosso pai, não é ele quem está a copiar a moda da terra, mas nós estamos a experimentar um pouco das suas características. A diferença é que a nossa paternidade é humana, isto é, ela só é possível mediante a relação sexual entre homem e mulher, mas também conheço pais adotivos. Aliás, os nossos irmãos muçulmanos se chamam irmãos entre si. Quem será o seu pai comum, se biologicamente falando eles não compartilham do mesmo DNA? Portanto, biblicamente falando, chamar Deus de pai não tem nada a ver com a nossa realidade ou definição humanas. Isso seria reduzir o significado dessa palavra e humanizá-la enquanto ela, na verdade, significa algo muito além de ter filhos via ato sexual. Onde entramos no dicionário de Deus para termos a coragem de limitarmos o significado da palavra pai? Agora, existem várias evidências, mas, aliás, vamos para Hebreus 11, versículo 5, só para sabermos que, de fato, Allah criou. Allah não nasceu a ninguém. De nenhum modo, os judeus ou cristãos afirmam que Deus nasceu a alguém. Todos concordamos que Deus nos criou, mas isso, de nenhuma forma, o veda de ser considerado pai. Corão, aliás, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível
surgiu do invisível. Pela fé, se nós temos fé, temos que acreditar. Nós fomos criados pela palavra de Allah. Não pessoas como nós, mas porque Allah queria guiar a sua humanidade. E foi com este propósito que Allah criou esta humanidade, para ter também um humano no meio deles, para lhes ensinar. Por isso que Allah sucessivamente enviava mensageiros. E nós... Não sei se as palavras anteriores do irmão são apoiadas por todos os muçulmanos, mas se for, podemos afirmar que a Bíblia tem uma diferença abismal com o ensino islâmico no que toca ao plano original de Deus, isto é, o plano de Deus para a raça humana antes do pecado. Segundo ele, Deus criou os seres humanos e logo estabeleceu uma já com o propósito de guiar a humanidade. Foi aí que surgiu toda a associação de profetas que provavelmente formam a árvore dos profetas segundo a doutrina islâmica. Mas a Bíblia mostra que Deus tinha criado o ser humano para se comunicar com ele face a face, de forma direta, sem qualquer tipo de intermediários. É isso que acontece no Éden. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus se ocultou dos homens, porque a sua glória podia destruir o homem pecador. E só assim os homens passaram a necessitar da intervenção de anjos e profetas. E nós, como muçulmanos, acreditamos que Jesus Cristo é um enviado de Allah, é um mensageiro de Allah. Quem diz isso, respeitoso irmão, não sou eu, é o próprio Corão 5, versículo 75. Corão podes deixar, porque os nossos irmãos não acreditam no Corão. Agora vamos lá correr. Os milagres que Jesus Cristo fazia. Veja lá, os judeus, quando chegavam lá, o que faziam? João 11, versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Creram nele como quem? João 6, versículo 14. Creram nele como quem? Quando os homens viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Os judeus creram nisso, depois de verem os milagres que Jesus Cristo fizera. Sinceramente, não dá para saber se foi por desconhecimento ou por pura desonestidade que o irmão aqui fez estas relações de textos para aparentar que a Bíblia está a dizer algo que não diz. É como recortar sua cabeça na foto e montá-la numa imagem de outra pessoa. Mas existem várias bases inequívocas que revelam ser totalmente falsa esta declaração. 1. Os textos do Evangelho de João que ele relacionou relatam acontecimentos diferentes. Em João 6, foi a ocasião da multiplicação dos pães e peixes, e no João 11:45 foi a ocasião da ressurreição de Lázaro. 2. Mesmo que se considere que em João 6,14 algumas pessoas tenham ficado convencidas de que Jesus era o profeta que supostamente viria ao mundo, isso não significa que eles estivessem corretos. Para você compreender facilmente o erro de analogia dele, veja o que está escrito nas passagens a seguir. No Marcos 6, versos 14 e 15, lemos: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam Elias, ainda outros, é o profeta como dos profetas. No Lucas 9, do verso 7 a 9, lemos: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes disse: Eu cortei a cabeça de João, e agora? Quem é este de quem tenho ouvido falar que faz essas coisas? E se esforçava para vê-lo. Agora veja como Jesus reagiu a essas ideias
que as pessoas tinham sobre a sua identidade. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem Jeremias, ou ressuscitou um dos profetas. Mas ele perguntou: E vocês? Quem dizem que sou? Então Simão, Pedro, falou e disse: És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja-se que as ideias sobre a identidade de Jesus eram variadas, mas ao perguntar aos seus discípulos, eles não o identificaram como um profeta, como muitos achavam erradamente, mas o consideravam Filho do Deus vivo. O texto de João 6,14, que o irmão citou, diz que as pessoas achavam que Jesus era o profeta que haveria de vir. Que profeta os judeus esperavam? Os judeus esperavam um profeta e um Messias. O profeta, segundo as profecias judaicas, viria primeiro para anunciar a chegada do Messias. Quem é o profeta e quem é o Messias que os judeus esperavam? Jesus? Veja o texto surpreendente a seguir. Os discípulos interrogaram a Jesus, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse: Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. O profeta que os judeus tinham em mente que haveria de vir era o João Batista, mas nem sequer o reconheceram. Por não terem reconhecido o profeta que vinha anunciar ao Messias, por consequência, não reconheceram o Messias também, Jesus Cristo. Fazendo confusão, chegaram a achar que Jesus Cristo era um profeta. Assim, ainda aguardavam pelo Messias. Porque para eles o Messias seria um poderoso que viria lhes libertar do domínio romano e não um homem humilde como Jesus Cristo. Esse foi o maior erro dos judeus. E nós, como muçulmanos, como eu disse, acreditamos que Jesus Cristo é um profeta, o enviado de Deus. Irmão cristão, irmão muçulmano, saiba que a sua salvação está em crer a Jesus Cristo como... Com todo respeito, este é o mesmo erro judaico sendo repetido pelos irmãos islâmicos. Se Jesus tivesse se apresentado como um profeta, ele não teria sido morto. Ele foi morto justamente porque dizia ser filho de Deus e portador de toda a plenitude divina. Isso soava como blasfêmia para os judeus. E mais do que isso, ele afirmou ser a vida, a ressurreição, e afirmou possuir autoridade sobre todas as coisas, o que os judeus achavam que só Deus tinha. Pense comigo, qual é o profeta que já afirmou ser a vida, como Jesus afirmou? Qual é o profeta que afirmou ter vindo do céu e se tornar homem, como foi com Jesus Cristo? Um profeta é um simples mensageiro e instrutor, e é sempre um mero ser humano que Deus escolhe dentre os homens, e que só passa a existir quando nasce no mundo. Jesus está totalmente fora dessa esfera. Ele existe por toda a eternidade. Ele veio do céu com uma missão muito mais do que informar e ensinar. Jesus vinha morrer no lugar da humanidade. Jesus veio morrer no meu e no seu lugar, para levar sobre si a morte que era para nós e nos dar a vida eterna que está nele. Por isso João disse: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo fora. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido
que vem e presentemente já está no mundo. Um irmão muçulmano pode dizer: sim, eu creio em Jesus como profeta. Mas João continua: quem vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Esta declaração é muito séria. Mostra que o ponto principal não é crer em Jesus como um bom líder enviado por Deus. Tem que crer em Jesus como um Messias e Filho de Deus. É impressionante perceber que afirmar que Jesus é um mero profeta é um engano para que as pessoas sinceras percam a salvação estando tão perto. Crer em Jesus Cristo como profeta não salva ninguém. Isso não vem nos 5 pilares do Islã, nem na Bíblia. Os nossos irmãos islâmicos negam justamente o que lhes pode salvar. Essa mensagem sobre o anticristo de João foi escrita mais ou menos 6 séculos antes do surgimento do Islã. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Se for pesquisar na história, você terá provas indubitáveis que ninguém mais nega hoje. Nós respeitamos a fé de cada um, mas pense nas palavras repetidas várias vezes na Bíblia. Aquele que não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e que morreu na cruz para nos salvar, não terá parte na vida eterna. E se isso for verdade, será um golpe tremendo você descobrir no final que foi enganado pelo espírito anticristo que já tinha sido há muitos séculos profetizado. Afinal, crer em Jesus Cristo como apenas um profeta seria como um título falso para você se contentar e pelo menos justificar o fato de ele ter sido tão diferente. Com esse contentamento, você não chegaria a vê-lo como realmente ele é e perderia assim a salvação. Assim age o anticristo. Que Jesus se revele na sua vida pessoalmente, porque ele morreu e ressuscitou, e hoje ele vive pelos séculos dos séculos. Amém.